dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridos alunos do PVS Ação. Aqui é o professor Arthur, professor de Literatura, Artes e hoje especialmente substituto do Papai Noel, que eu venho para comemorar, para finalizar, para aliviar vocês nesse ano tão difícil, tão esquisito, tão diferente, tão terrível, mas que vai se encerrando nessa semana que vem, como vocês podem calcular, a nossa aula seria no dia de Natal, então, portanto, não haverá aula. Venho por meio deste vídeo que aqui vocês entram em contato, finalizar nosso conteúdo para esse ano. No início do ano que vem retomamos com algumas revisões em vias de prepará-los com mais intensidade para o Enem, mas que hoje finalizamos, portanto, a matéria de artes. A gente já finalizou de literatura. Essa semana ainda posto no drive de vocês uma revisão geral, um apanhadão de todas as disciplinas, de todos os conteúdos que a gente deu, e deixo já na descrição aqui, na descrição não, no post lá do Facebook, deixo para vocês um formulário bem simplesinho, para que vocês interajam comigo e deixem lá todas as suas dúvidas, todos os seus interesses, todos os problemas que aconteceram, tudo que vocês precisam rever, querem ter outro contato, querem fazer mais exercícios. Deixem lá que assim que a gente retomar do recesso, a gente cai em cima desses apontamentos de vocês, para que a gente possa finalizar essa preparação que tem sido tão diferente de todos os outros anos, certo? Bom, para a gente começar a nossa matéria de hoje, a gente vai deixar de lado a era moderna da humanidade e vai partir para o contemporâneo. Tem a ver com o tempo que a gente vive atualmente, 2020? Não muito. O contemporâneo vai começar a se desgrudar do moderno ali por volta do século XIX. Após o romantismo, a arte deu lugar a outras vivências, a outros valores muito mais simples. Vocês vão observar que a partir desse período, até por conta de uma demarcação territorial já muito presente, já muito desgastada, a gente não vai ver tanta arquitetura como a gente via até agora. Até porque muitas das obras passadas não podem ser retiradas, né? São patrimônios históricos da humanidade. E a arquitetura vai deixar de ter esse caráter mais artístico e vai ganhando contornos mais funcionais à medida que a modernidade, a contemporaneidade avançam frente ao cotidiano das pessoas. Então a gente vai ver a partir daqui com o impressionismo, que é a primeira escola literária, escola artística, o primeiro estilo artístico que a gente vai ver dessa geração, que marca justamente uma oposição a esse formato de vida que vai se moldando após a criação da burguesia e a colocação dessa classe no poder. O impressionismo vai dar lugar a pinturas mais leves. O nome impressionismo vem de impressões, de percepções, de sensações que se dão, e normalmente vai trazer ambientações solares, diurnas, com um registro de tonalidades que as cores que a luz do sol produz em determinados momentos, vai ter uma valorização da natureza. Vamos ver sombras mais luminosas, diferentemente daquilo que a gente vê no barroco, no romantismo, que era um negócio muito mais denso, mais pesado, mais intenso. E a gente vai ver também a mistura das tintas diretamente nas telas, com pinceladas bem pequenas e leves. Para vocês aqui degustarem aqui uma obra de Monet. Poderia ser de Renoir, poderia ser de outros pintores, mas trouxe Monet, que dá nome a uma revista, inclusive, brasileira, para ilustrá-los sobre como mais ou menos se dão essas obras, qual é a aparência geral que ela vai ter. Perfeito? Posteriormente a isso, a gente vai ver as vanguardas europeias, que elas começam a surgir no final do século XIX e ganham muito destaque no século XX. Tanto é que a gente citou elas nas literaturas, como que elas influenciaram a Semana de Arte Moderna, que a gente vai falar de temas parecidos daqui a pouco, mas que vão trazer à tona uma oposição ao impressionismo. O expressionismo vai trazer tons mais escuros, pinturas mais densas e vai, como o nome sugere, valorizar as expressões humanas, valorizar as percepções, as formas de transmitir algum tipo de sensação, emoção ou uma circunstância mais geral da população que passa por esse momento específico pós-Revolução Industrial, chegando próximo da Primeira Guerra, tendo já visto muito desse desenvolvimento industrial e desse avanço técnico-científico que tinha sido bastante presente, tinha sido muito
voraz nas vidas das pessoas, tinha mudado radicalmente o estilo de vida e, por consequência, todas as outras relações humanas, inclusive a arte. Perfeito? Para ilustrar vocês, essa obra aqui de Edvard Munch, se o meu alemão me permite pronunciar esse nome, tá aqui o grito para vocês, mas também gostaria de ressaltar um rapaz que vocês talvez conheçam, que se chama Van Gogh, que vai ilustrar também um período de expressionismo, porém ele não se enquadra muito bem, por isso que eu separei ele do resto dos expressionistas. Pois bem, uma das características peculiares que transformam Van Gogh podem transformar Van Gogh em expressionista são as cores opostas. Reparem na Noite Estrelada, uma das obras mais famosas dele, depois do Autorretrato, talvez, ou mais até que o Autorretrato. Essas características dessa obra que marcam o expressionismo. Pinceladas mais grossas, podem ver que tem, se vocês buscarem a tela em si mesmo, vocês vão ver que o depósito de tinta que ele faz é muito grosseiro, é muito rústico, é bem pesado, bem duro, um movimento bem marcado. E tem um jogo de oposição de cores. Percebam como o amarelo das estrelas vai contrapor, vai contrastar com o escuro da noite, né? Com o escuro do céu anoitecido. Esse oposto também, esse jogo de opostos, também tem muito a ver com esse estilo expressionista, porém não somente. Como eu mencionei, o estilo expressionista vai buscar trazer expressões. Tanto é que uma das obras mais famosas é o Grito. Van Gogh não buscava isso. Van Gogh trazia em sua pintura outros temas, outros valores e outras ideias. Por isso que ele é considerado um pós-impressionista, justamente por não se enquadrar no impressionismo, mas também não comungar de todos os valores dos expressionistas, perfeito? Os nomes são parecidos, mas o conteúdo não tem muito a ver não, entre um e outro. Depois do expressionismo, a gente vai ver o fauvismo, ou fauvismo, que vem de fauve, que são os feras. Esse estilo artístico vai marcar um jogo de formas muito mais simplificados, vai representar através das cores, uma fluidez muito maior, vai ser basicamente a arte do encanto, a arte da leveza, vai trazer um jogo de cores muito simples, muito agradável de se olhar, muito aprazível, né? Uma arte bastante simplificada, mas não porque seja fácil de fazer, mas porque a intenção era trazer às telas leveza, perfeito? Posteriormente ao fauvismo, a gente vai observar um dos estilos artísticos mais famosos da humanidade, que é justamente o cubismo. Como o nome sugere, cubo, aquele, né, quadradinho, bonito, hexagonal, é um poliedro, né, para o pessoal da matemática é loucura agora, que eu citei um conceito deles, que é nada mais, nada menos que uma arte muito mais geométrica. Posteriormente ao fauvismo, né, ela se contrapõe nessa questão das formas. Enquanto o fauvismo buscava formas mais livres, mais leves, mais fluidas, o cubismo vai demarcar o uso de figuras geométricas muito mais marcadas, linhas muito mais duras, que vão representar certo engessamento dos modos de vida, certos padrões que são muito sólidos, muito rígidos, muito concretos, e esse estilo de arte vai trazer isso através de uma linguagem muito mais figurativa e de denúncia, de protesto, certo? Alguns artistas brasileiros foram influenciados bastante por esse estilo literário, que tem como um dos maiores nomes Pablo Picasso. São eles, os brasileiros, a Tarsila do Amaral e o Vicente do Rego Monteiro, que também foi um artista próximo ali da Semana de Arte Moderna, que é marcada muito pelo expressionismo. Sim, os artistas da Semana de Arte Moderna, os artistas modernos brasileiros, eles vão ter na pintura, né, eu digo em relação à pintura, muitas influências expressionistas, mas também muitas influências cubistas e surrealistas. Vai ter um diálogo muito forte com essa questão mais representativa, obras mais politizadas, mais relacionadas a temáticas sociais, que trazem protestos, trazem denúncias, representam de alguma forma algum aspecto da sociedade contemporânea àquele movimento. E aqui, seguindo essa linha de denúncia e de protesto contra as mudanças políticas e sociais que haviam na época, a gente vai ver o futurismo, que parte para o contrário. Tem muito um jogo de resposta, né? Um é a favor, o outro contra, um valoriza, o outro critica. O futurismo vai trazer, como nessa obra aqui que vocês estão vendo, de Giacomo Balla, Velocidade do Automóvel, uma valorização desse processo fabril, industrial, modernizado,
que visava trazer uma valorização do futuro, um enaltecimento dos avanços tecnológicos que ali aconteciam, como que isso podia trazer para a humanidade uma vantagem, um novo período, marcar uma revolução no modo de viver e no modo de fazer arte também. Reparem como que a figura, essa velocidade do automóvel, é algo difícil de ser representado, quase que abstrato, né? Como é algo muito fugaz, que escapa aos olhos, que salta a dimensionalidade humana, a dimensionalidade padrão da arte, que até pouco tempo atrás, como eu estava citando no início da aula, falava de sol, de paisagens naturais. Percebam como tem um jogo de opostos muito bem marcado, muito presente, e que também vai opondo experiências e fases da humanidade e dialogando umas com as outras e também com o contexto histórico em que estão inseridas. Como eu sempre falei e vou repetir mais uma vez, todo artista ele é fruto de seu tempo e dele não pode ser dissociado. Perfeito? Posteriormente ao futurismo, a gente vai dar espaço ao dadaísmo, que era uma arte de reconstituição, de reconceituação, de reconcepção das formas de arte. Um dos maiores artistas e destaques desse estilo foi, sem dúvida, Marcel Duchamp, com seus objetos prontos. Prova disso é a mais famosa peça desse estilo artístico, é a fonte, em que ele utiliza-se de um bidê, né, como forma de arte. E ele busca, através de elementos já prontos, né, o ready-made, que é o nome desse conceito que ele utiliza, trazer alguma forma de releitura, de reinterpretação de alguns objetos do cotidiano. Ao invés de levar arte ao cotidiano, né, de trazer o cotidiano em forma de representatividade, em forma de retrato, em forma de até mesmo de denúncia ou de protesto, ele trazia a arte para o cotidiano. O cotidiano era a vítima da arte, por assim dizer. Elementos do dia a dia, como uma fonte, como algum objeto inanimado qualquer, faziam parte das obras dele. Ele pegava, transformava e dava um valor agregado àquilo que só ele observava, e por isso que esse estilo é tão exponencial, é tão diferente, se faz tão marcante na história da humanidade do século XX. Justamente por causa dessa irreverência, dessa releitura, dessa coragem, dessa audácia de transgredir o valor do belo, do estético, com algo muito deteriorado, né, na visão do dia a dia. Por fim, o surrealismo, como vocês talvez conheçam, um dos seus maiores representantes é Salvador Dalí, com essa obra aqui do meu lado, o Guernica ou Guernica, que trata de uma linguagem muito mais, como o nome sugere, né, surreal, algo muito mais subconsciente, algo mais onírico, mais relacionado aos sonhos, ao impossível. Ele trata de questões aqui que são distópicas, sim, também, né, porque retratam algo impossível, um cenário muito triste, um cenário de muito pesar, mas que brincam com essa questão da representatividade do subconsciente. É um momento em que a psicologia e a psicanálise estão em alta e que aqui a gente trabalha uma questão de ego e id, valores psicológicos e psicanalíticos muito novos para a época e que faziam muito sucesso, sobretudo no meio intelectual, que é onde se situa o meio artístico, né? Então ele vai trabalhar justamente uma questão de representatividade daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente imagina, não daquilo que a gente vê. É do olho para dentro, não do olho para fora. Perfeito? Ademais, no século XX, a gente vai observar outros fenômenos artísticos, outras inovações, como o pop art, a gente vai ver o surgimento do grafite, a gente vai ter diversas outras manifestações artísticas, as quais eu não vou poder dar conta aqui, por conta também do meu espaço, né? Mas que não vão, felizmente, para o nosso cronograma, mas infelizmente para a nossa cultura, não caem tanto no vestibular, que eu posso passar algum tipo de material para vocês posteriormente, certo? Queria agradecer a vocês por toda a paciência, pela audiência, pela persistência que tiveram durante todo esse ano, comigo e com o planeta, né, de um modo geral. Gostaria de desejar a todos e todas um bom recesso, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que ano de 2021 seja um ano de verdade, né, que no dia 31 de dezembro a gente não passe da meia-noite para o dia 32 e fique preso nesse ano do caramba. Que vocês tenham muita saúde, prosperidade. Nos vemos no ano que vem. Perfeito? Um abraço. Qualquer coisa, é só mandar um e-mail aqui nesse endereço. Não deixem de responder o formulário. Repassem os formulários nos grupos. Repassem o formulário no post.
cola na parede, manda para alguém, joga no aplicativo de namoro, qualquer coisa. Façam com que esse formulário seja preenchido por vocês e pelos colegas que vocês sabem que tem. E pelos que vocês também não conhecem, mas querem começar algum papo, ou só porque eu pedi, tá? Respondam ao formulário, vai ser importante para mim e para vocês também. Um abraço, até o ano que vem. Tchau, tchau.